Antes de mais nada, já diria Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto. Com vocês, Isa. Nossa, pesado. Não tava preparada. Galera, é o seguinte, no Corre com a Val foi gravado assim, ó. Acabamos de sair de Paulínia, viemos para Jardim Fernanda e agora estamos indo lá para o Campo Grande. Com direito a motorista, que está aqui pegando a localização. Não se perder. Exatamente. E aí foi gravado tudo no mesmo dia. Tá aparecendo cada episódio aí pra vocês, mas foi gravado tudo no mesmo dia. E é isso, ó. Realmente no corre, fazendo viagem de Paulínia até o Campo Grande. Galera, nosso bate-papo se passa na seguinte cena. A Isa é uma mina negra, tem os cabelos ruivos crespos, usa aqueles pitoquinhos, tá ligado? Igual do Sabotagem. Tá sentada ao meu lado esquerdo. E ao nosso fundo você consegue ver o bairro e tem meia parede de tijolo. Ah, antes que eu me esqueça, o nosso bate-papo hoje é sobre visão de impacto, certo? Sou a Isa, nascida e criada na região, aqui no Santa Rosa, na região do Campo Grande. Irmã mais velha do Luiz e do Pedro, filha do Aparecido e da Elza. Cria aqui desse território, desse terreno, desse lugar aqui sagrado que a gente tá aqui hoje. Eu comecei o meu rolê assim oficial e tudo mais, eu sempre estudei aqui, 2 quadras aqui. E é uma escola municipal. Eu participei de um projeto com a Unicamp para alunos de ensino fundamental da rede pública e para mim, para minha família, até os nossos 15 anos de idade, a Unicamp era um hospital. Teve um plot twist na minha vida quando eu descobri que não era só um hospital, que lá era um lugar onde não só as pessoas estudavam, mas elas também formulavam política para muita coisa que influencia a minha vida. E aí a conjuntura colaborou muito, né, entre aspas, que começou todo o processo de organização de escolas. Algumas escolas começaram a fechar e eu comecei a acompanhar esse processo, né, enquanto movimento secundarista, enquanto eu, estudante, vou pensar a minha escola. Rolou as ocupações de escola aqui no estado de São Paulo, muitos acompanharam, e logo em seguida teve a virada das ocupações, que teve Caetano, teve Titãs, teve Racionais, teve uma galera assim da MPB e tudo mais, que começou, que né, fez atrações nesses espaços, nessas escolas, e aí a rapaziada do Minha Sampa me chamou, tipo, Isa, faz aqui a logística da parada, que eu acompanhava a efetivação das ocupações. Então, quando uma escola era ocupada, eu acompanhava, registrava, mandava para o Ministério Público fazer articulação. E aí, cara, assim, pra mim foi a loucura quando eu saquei que entretenimento, essa parada que, pra mim, que sou do Campo Grande, é um rolê tão caro, é uma parada tão distante, tinha pessoas que viviam efetivamente disso. E aí eu falei, putz, não, tenho que dar um jeito de viver disso. Logo em seguida, eu arrumei um estágio de ensino médio e tal, num festival de educação lá do Shopping Iguatemi. Pra mim era muito louco, porque Outra realidade. a gente tá ligado como é, exatamente. Só que pra mim também foi o plot twist da vida, por exemplo, quando a gente criou a primeira ativação sobre o debate de cotas dentro do Iguatemi. A gente levou toda a rapaziada da Big Field para fazer um cine debate com o MV Bill e com a galera da oficina do estudante. E aí, tipo, todo mundo junto no Iguatemi falando, entendi, cotas raciais, beleza. Pra mim, eu falei, caralho, é exatamente isso que eu quero, sabe? Tipo, trazer tecnologias e coisas que a gente formula na prática, não só para o debate, mas fazer com que as pessoas se construam naquilo, né? Porque se a gente for ver, o debate de cotas, ele não se ganha, não se concretiza só com pessoas negras. A gente tinha que ter todos os professores brancos lá falando o que queriam, então a gente tinha que, de fato, começar a fazer uma articulação. E aí foi o tapa também na minha cara do tipo, tá, então vou ter que saber qual tom falar, como que eu vou chegar, mas sem tirar o meu nós no final do e-mail, tá ligado? Eu começo o e-mail falando prezados e eu finalizo com nós. E poucas. Aceita. E é isso, entendeu? Que eu acho que é mostrar mesmo que eu tenho um repertório, mas ao mesmo tempo a minha assinatura sempre vai ser nós, tá ligado? Porque eu falo nós, porque eu vim do nós, porque eu me construo no nós. Então, eu acho que esse é o resumo. Aleluia, arrepiei. Vamos lá. E nesse circuito todo, eu percebi que eu queria trampar com cultura, fui pra Salvador. Foi lá fazer o quê? Então, aí eu já tava no rolê da facu, não curti muito cursos aqui da Unicamp, fui pra Federal da Bahia.
E lá eu comecei produção cultural, só que quando eu cheguei tava tipo assim, Baco, eixo do blues iniciando, Baiana tava entrando em turnê, o Caetano tava saindo com aquela turnê com os filhos dele, então foi um processo muito maneiro, assim, de tipo, acompanhar, né, essa nova onda do que se fala que é MPB e tudo mais, e pra mim foi, tipo, incrível. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um trampo de um mês no Rio de Janeiro. Fui fazer o trampo e aí o Vivo Rio, que é uma casa de show, é tipo o Canecão atual lá do Rio, abriu um curso voltado ao mercado da música. Aí eu falei assim, meu Deus, quero muito. Aí quando eu vi, mais caro que a minha vida. Eu comecei a pedir bolsa pra todo mundo, LinkedIn, inclusive, por favor, pessoas, invadam o LinkedIn falando é nóis, por favor. Porque, né, lá o povo não sabe falar português direito, o povo meio chato e tal. Então, esteja no LinkedIn pra falar que o nós existe. Mas aí o resumo da ópera foi que eu cheguei lá no LinkedIn, todo mundo me ignorou. Aí eu encontrei o Instagram, tipo, de um dos diretores e fundadores do Vivo Rio, mandei uma mensagem pra ele. E ele falou assim, tá bom, garoto, eu te dou uma bolsa e vamos trampar junto, porque você já manja muito de processo de educação, gestão de projetos e tal. E lá eu consegui mesmo consolidar, tipo, a minha carreira na produção artística, né? E linkada com a produção artística, eu faço muitos processos de incidência política. Então, cuidar da produção de projetos especiais do Instituto Marielle Franco, fazer projetos para a Unesco através do Pacto pela Juventude, coordenar ali processos mesmo de ativação cultural, né, com marcas em centros ali do Rio e favelas cariocas, acompanhar a carreira de ex-BBB como Babu Santana. Então, é tipo muito maneiro. Eu sempre quis continuar conectada com a minha área, com o meu território. E aí eu acompanhei desde o início a construção da Casa Hacker. Final de 2021, voltei para Casa Hacker, para trampar, para consolidar um projeto, fazer a produção dele. E hoje eu vivo nessa eterna, enfim, Dutra, Anhanguera, né? Mas nada que pegar o busão meia-noite, chegar às 6 horas da manhã lá no Rio. E fé. Uma linha do tempo dessa história, a gente conheceu a Isa aí na escola, ocupando escola, eu tava. Acho que você pode muito ter esse selo no seu Instagram, por sinal. Quem é a Isa antes disso? Porque se você me conta toda essa bagagem cultural, todas essas referências, eu imagino que tem uma história por trás, para depois a gente chegar no Minas Intec, porque eu acho que vai fazer uma ligação muito legal. Minas Intec, ele é um projeto muito importante para mim, porque eu sempre tive dificuldade de tipo, me enxergar, eu sempre tive uma parada de não saber lidar, de como que a estrutura engole a gente tem que aguentar, tipo, pra mim era muito foda, assim, cara, tipo, todo dia pra eu ir no estágio no Iguatemi, pra, tipo, no mínimo, ter um rolê maneiro e construir um processo maneiro, eu tinha que almoçar todo dia no chão do busão. Pra mim era muito complicado isso, sabe? Era muito também difícil pra mim, tipo, me olhar e me esforçar e eu sempre estar validada de determinada maneira e não importa o que eu faço, assim. Mas eu tive muita sorte, muita sorte. De independente das trocentas distâncias e KMs e busões que eu tenho que rodar, tipo, meus pais, eles sempre foram muito ponta firme, sabe? Eu acho que ter uma base familiar que olha pra você e, tipo, fala... Sei lá, eu lembro muito do meu pai, a gente sem grana pra, tipo, comprar pipoca, que é o que eu mais gosto na minha vida. Mas ele dava um jeito de ter grana pra comprar livro. E ele me obrigava a ler o livro por mês e eu tinha que ler esse livro, sabe? Tipo, isso é muito foda. E são paradas que refletem, tipo, muito depois, assim. Eu lembro muito dos meus professores aqui na escola, tipo, hoje eu tô fazendo, né, tô ali no Laboratório de Economia Criativa da SPM, lá no Rio. E, assim... Eu tenho cálculo, tá ligado? Eles cruzaram a minha grade de ensino fundamental com a grade da molecada da minha sala, eu tenho 70% de defasagem. Em matemática, tipo assim, você chora, é desesperador. Mesmo eu não tendo aquela grade, tá ligado? Que os moleques têm, que eles tiveram, e é isso, vamos que vamos. Eu tive professores que, tipo, sempre... falaram que eu podia chegar onde eu quisesse e eles davam um jeito deles, por mais que a parada é precária, entendeu? Tipo, não tô aqui pra romantizar, eu tô aqui pra falar, tipo, o quanto eu tive sorte de ter pessoas que apostaram em mim. Mas eu acho que é isso, assim, os moleques dão certo no futebol porque as pessoas vibram por ele. E eu acho que aconteceu a mesma coisa comigo. As pessoas vibravam por mim e até hoje eu fico, tipo, tentando encontrar o real motivo. Eita! Qual a ligação que você faz dessa sua história com o Minas Intec hoje? Então, voltar dessa parada
da minha autoimagem e da minha validação, eu sempre ficava muito irritada, tipo, principalmente quando eu comecei a acessar, tipo, sei lá, pô, você vai fazer o maior festival de rap do país e só você é a única produtora preta ali naquele bagulho. A gente, espero que todo mundo aqui tenha tomado vacina, mas se a gente tomou vacina foi porque, tipo, teve muitas mulheres no front da parada, sabe? E principalmente, cientistas negras brasileiras. Eu fui chamada, assim, para fazer o Minas em Tech, eu tava muito num processo de como que a gente consegue incluir a nossa molecada no novo normal, que é esse bagulho de, tipo, tô um clique de distância, tô trabalhando, lifestyle, blá, 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 nananã. Só que, mano, tem uma galera que só se vê trampando com digital pra ser entregador de uns aplicativos aí, tá ligado? A gente sabe disso. E o Minas em Tech, ele surge exatamente nesse processo. As coisas na periferia, elas dão certo se são encabeçadas por mulheres. Eu dei certo porque eu tive a minha mãe, tá ligado? Tipo, puxando a parada. A creche acontece no bairro porque a mãe fica dias e dias na fila para conseguir uma vaga para o filho dela. Muito óbvio de que a gente só iria conseguir uma integração e emancipação tecnológica efetiva dentro da periferia se a gente tiver meninas inseridas nesse processo. E aí não adianta um rolê assim, porque na turma da engenharia da Unicamp não tem mulheres, então mulheres não querem fazer nada. Cara, tipo, no ensino médio eu mal tenho um professor de matemática. E quando eu tenho, ninguém me incentiva. Aí vocês acham que do nada vai macular o negócio em mim no vestibular e eu vou querer competir com engenharia? Não vou. A gente precisa começar a ter de maneira muito nítida e muito necessária que vamos sim apoiar meninas dentro da tecnologia, a gente apoia, principalmente meninas de periferia, né? É a gente apoiar a inclusão tecnológica efetiva pelo bairro, porque as meninas, elas têm um poder concreto de se multiplicar. É bizarro, a menina não sabe deixar o bagulho só com ela, entendeu? Ela tem que multiplicar com outras pessoas. E aí a gente já começa a resolver nossa pauta 1, que é trazer as pessoas para o novo normal. A partir disso, a gente começa a olhar também a relação escolar de outra maneira. Então, meninas começam a ser protagonistas. Um exemplo disso, na edição do ano passado, eu lembro que uma vez eu cheguei uns 30 minutos mais cedo, tava a garota com o professor dela. O professor marcou ali na agendinha do Google uma aula para a menina fazer um treinamento para ensinar o que é impressora 3D. E aí, de novo, a gente tá falando de meninas multiplicarem a parada e de fato, da gente pensar um novo método de educação, porque o que tem tá falido. Eu acho que o Minas em Tech, ele vem muito para resolver um primeiro passo, assim, básico, de quando a gente fala de inclusão tecnológica, que é a partir de meninas, na educação básica, a gente começa a trazer insights e perspectiva para elas compartilharem entre si. E aí é muito legal, porque, por exemplo, Campinas é uma região industrial. Então, a maioria das meninas de periferia, né, que moram ao redor de fábrica, tem os seus pais, os seus tios, que são chão de fábrica. E aí você ter já a mina, os coroas ficam muito orgulhosos, tá ligado? De ver a filha dele, tipo, já ali no escritório da parada. Sim. Entendeu? Isso é muito importante. A gente tá falando de, tipo, acesso econômico. A gente tá falando de perspectiva concreta, sabe? Eu acho que no resumo a gente coloca o corte do início. Uma mulher negra, quando se movimenta, toda a estrutura da sociedade vai junto. Essa foi a Isa, aqui no Corre com a Val. E na onde que a galera te encontra? Tem LinkedIn, Isabela Gonçalves, porque a Amanda tá profissa agora. E tem também no Instagram, EitaMundão42. Eita Mundão veio da onde? Porra, era meu. Eu fui do Fish. Aí depois a gente corta, pelo amor de Deus. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. A galera vive falando assim, o brasileiro é muito maneiro, porque ele não desiste nunca e tal. Mas eu vejo, quando eu olho pro meu pai e pra minha mãe, tipo, eu vejo que na real foi um processo mesmo de, tipo, acreditar, sabe? E eu olhar, assim, eu olhar para meus irmãos, eu olhar porque eu consigo dar acesso hoje para minha família. É muito nesse esquema, sabe? De, cara, tudo fez parte de um projeto, onde meu pai e minha mãe, eles se olharam e falaram, tá, a gente vai ter que fazer isso acontecer. E isso eu acho muito bonito, eu acho que na real eu dei muita sorte, assim. Eu acho que esse foi o rolê, assim, eu trombei, foi isso.